Bom dia! Ótimo dia a todos! Concluindo agora um processo seletivo, aí parei para conversar um pouquinho com vocês sobre algumas competências que o mercado de trabalho valoriza muito nesse século 21. E aí eu gostaria de dividir as questões das competências técnicas, né, e das competências emocionais. Eu vou esperar um pouquinho mais, até porque, mais uma vez, não pré-agendei essa live, mas eu acho que vai ser de relevância o que eu trago para vocês no tocante aos processos seletivos, tá? Bem-vinda, querida, vamos conversar um pouquinho, Margot. Bem-vinda, Paulinha. Gratidão. Então, gente, quais são as competências que o mercado de trabalho valoriza no século 21? Só lembrando que até o finalzinho do século passado, porque estamos no século 21, porque estamos no novo milênio, no terceiro milênio, né? Então aí até o século passado, a gente sabia que as competências técnicas, o saber fazer, era uma condição primeira e muito valorosa. Era muito importante os candidatos terem o conhecimento técnico, se apropriarem da técnica para desenvolver as novas tarefas na busca por uma nova vaga de trabalho. Beleza. As competências técnicas continuam valendo, tá? Continuam valendo, mas agora, desde a década de 90 do século passado, 1995, com Daniel Goleman, né, com a inteligência emocional, ele começou a observar que, algumas vezes, o profissional ele tem muita competência técnica, ele sabe fazer, faz bem, mas percebeu que ele não consegue ser, não sabe desenvolver os aspectos do comportamento que aproximam as pessoas, né? O saber ouvir, o saber falar, quando falar. Bem-vinda, minha querida! A nossa temática é competências técnicas e competências emocionais. Então, o Daniel Goleman, que foi o precursor, que primeiro estudou a inteligência emocional, ele dizia o seguinte, que você consegue o emprego inicialmente por suas competências técnicas, né? Pelo saber fazer. Bom dia, Tatá. E você permanece no emprego por suas competências comportamentais. É o saber ser. Como é que você se relaciona com o seu par? Como você se relaciona com o seu superior imediato? Quais emoções você passa para quem está trabalhando com você? Como é que você gerencia os conflitos, que podem acontecer conflitos no mundo do trabalho, no mundo da vida pessoal, né? Como é que você estabelece um vínculo com os seus colegas, com os seus superiores, que torne o ambiente corporativo mais prazeroso, mais delicado, mais bem cuidado? A gente sabe que muitos de nós vai para o trabalho como se fosse para um campo de guerra. Vai unicamente pelo salário, mas não está envolvido na tarefa, não está encantado com o que faz, sabe? Vai literalmente para a tortura, porque a palavra trabalho, né, vem de uma outra palavra, tripalium, uma palavra grega, tripalium, que significa objeto de tortura. Então, na Idade Média, nos tempos idos, o trabalho era de fato um tripalium, era uma tortura, era um desespero e era adoecedor. Mas de lá para cá, gente, muita coisa tem acontecido, boa, não é? Adquirimos direitos, adquirimos uma qualidade de vida no trabalho bem mais assim arrojada. As empresas humanizadas, elas têm esse cuidado. E temos aí o Ricardo Demarchi, que já chegou a ser presidente da Associação Brasileira de Qualidade de Vida no Trabalho. Porque ele pensava o seguinte, a gente fica mais tempo no trabalho do que em nossas casas. Então, que tal proporcionar ao colaborador um ambiente corporativo que ele se sinta acolhido, que ele se sinta respeitado, que ele se sinta valorizado, ouvido, não é? E aceito. E isso tem acontecido nas empresas que têm esse viés humanista. As empresas que não têm esse viés e que são eminentemente capitalistas, né, e que vê todo investimento no humano como um custo, elas estão fadadas a sair de cena. Olá, bom dia, meu querido. E assim vai acontecendo o mundo corporativo.
tá? Claro que, se você tem essa capacidade de discernir a questão do espaço profissional com o seu perfil comportamental, e você pode até escolher ficar ou não ficar nessa esfera, nesse universo, maravilhoso, maravilhoso. Porque agora o que vale muito mais... Olá, Cláudio! O que vale muito mais agora é que a gente consiga se sentir bem no nosso ambiente laboral, no nosso ambiente corporativo, e que a gente consiga gerar resultados no tempo que a velocidade insiste e cobra da gente, mas sem adoecermos, sem ficarmos assim cabisbaixos, sair do trabalho como quem sai de um campo de guerra, que alguns de nós assim adquirem doenças ocupacionais severas porque trabalham num ambiente totalmente tóxico, com pessoas também tóxicas, com comentários muito agressivos. E não é essa a ideia. Então, havendo um processo seletivo, é importante também que você, como candidato, avalie a missão, a visão, os valores da empresa para ver se eles estão coadunados com o seu perfil. Porque é como se fosse, e é, uma via de mão dupla. É importante que você acrescente à empresa, como também é importante que a empresa acrescente a você e o trabalho se desenvolva de uma forma mais tranquila, mais alegre. Ninguém trabalha para morrer, a princípio. A gente trabalha para viver, para desenvolver, para participar. E aí, quer conversar um pouquinho comigo? Vamos ver então, vamos conversar só um minutinho. Então veja, a princípio a gente tem que ver que tem que ser uma via de mão dupla, tá? Para vocês, para a empresa, para o empregado e para o empregador. Então eu vi agora há pouco tempo uma seleção que eram 5 candidatas ao projeto de Jovem Aprendiz. E aí então, uma das candidatas, a proposta era cada uma se definir numa folha de papel. Receberam uma folhinha em branco, cada um deles, tá? E cada um se definisse numa folha de papel. Quem é você? Eu achei fantástica a postura dessa pessoa, que naquele contexto tinha 17 anos e 11 meses. E ela se definiu assim, olha só, gente. Ela fez um coqueiro, né? Inicialmente um coqueiro. E que, nesse coqueiro, ela colocou algumas frases que são frases já que existem, mas que ela concatenou no seguinte raciocínio. Sinto-me imensamente feliz em ser eu mesma e deixo que os outros sejam eles mesmos. No meio do caminho havia uma pedra e sempre há uma pedra no meio do caminho. Do começo ao fim seremos todos perfeitamente tolos e amáveis. Do começo ao fim seremos todos perfeitamente tolos e amáveis. Isso é maravilhoso, porque de cara ela já pensou fora da caixa. Ela já mostrou uma compreensão de avaliar quem é ela própria em forma de desenho e de poesia. Então, esse diferencial competitivo, por exemplo, alguns candidatos falaram assim, quem sou eu? Quem sou eu? Eu sou João Barros. Eu sou João Barros Medeiros, tenho 18 anos, mas não fala de mim, eu não sei falar de mim. Ela não, ela foi lá, se apresentou, ficou de pé, ela não ficou sentada, e disse que ela é uma pessoa que gosta muito de se descobrir, que está desenvolvendo suas competências para o mercado de trabalho. E a gente percebeu naquele momento presencial, oi Fabiola, bem-vinda, que ela tinha já um diferencial competitivo grande, que é a sensibilidade, que é o saber ser, né? Ela tem esse diferencial da sensibilidade, de se avaliar dessa forma com menos de 18 anos de idade. Olha que interessante. Então a gente vê, gente, que muitos de nós falta desenvolver ainda nossas competências emocionais. E aí o Goleman foi muito feliz quando ele falou o seguinte, vamos recapitular. Você consegue um emprego por suas competências técnicas, mas você permanece nesse emprego por suas competências emocionais. E a gente tem que entender e valorizar que temos várias inteligências. O Howard Gardner fala isso em seu livro, né? Inteligências múltiplas. Então, assim, quando você vai para um ambiente corporativo, quais aspectos seus comportamentais
que propiciam, que proporcionam aos colegas de trabalho esse bem-estar. Claro que também você não é o responsável maior pelo bem-estar corporativo. Você é uma célula deste grande organismo chamado empresa. Mas você é uma célula viva. Você é uma célula viva que está ali para contribuir, que está ali para desenvolver, que está ali para evoluir. Nesse meio tempo, a gente sabe que também há pessoas que não conseguem evoluir. Também há pessoas que não querem abrir o espaço para o autoconhecimento. E que é super importante a gente saber sobre a gente, quem sou eu, quais emoções que melhor me definem, né? Como é que eu me sinto me relacionando no espaço novo, como é que eu avalio os momentos de tensão na empresa ou na minha vida pessoal, como é que eu gerencio as situações de estresse na minha vida. Tudo isso são assim questões do autoconhecimento relevantes para que a gente consiga evoluir nas questões que já conhecemos e otimizar essas características, como também a gente consiga se autoconhecer e também desenvolver aspectos a serem melhorados na gente. Porque a princípio, no processo seletivo, por exemplo, numa entrevista inicial, a pessoa é perfeita, ela vai querer vender uma imagem de a solução para os problemas da empresa. Mas no convívio diário, já que a máscara não dura o tempo todo, né? A pessoa se mostra por inteiro. E aí pode ser uma pessoa extremamente tóxica, no sentido de que não consegue desenvolver a relação interpessoal, não consegue estabelecer uma empatia com a equipe. É uma pessoa que está muito mais ali para avaliar os demais, para jogar pedras, para fazer subgrupos, do que realmente desenvolver o trabalho com eficiência e com eficácia, com fazer e com saber fazer. Então, as competências emocionais, elas estão em alta porque agora o mundo está num formato extremamente, digamos assim, pesado, né? A forma de trabalho anterior a esse momento pandêmico ainda seguia um padrão. Agora, muitas empresas migraram para o formato home office. Então, assim, como é que você consegue gerenciar o seu tempo de trabalho estando na sua casa? O seu escritório passa a ser a sua casa. E como é que você consegue trazer resultados para a empresa, mantendo o seu equilíbrio emocional, mantendo a sua quietude de alma para conseguir desenvolver as tarefas do cotidiano. E aí eu vou abrir espaço também para o nosso colega que está querendo conversar um pouquinho com a gente e para dizer qual seria a proposta dele no tocante a falar de competências técnicas e emocionais. Deixa eu ver se eu localizo, tá, minha gente? Porque as coisas passam na velocidade frenética. Eu acho que ele não está mais aqui. Thalita, deixa eu ver o laço. Ok. Vamos lá convidá-lo aqui para saber se a gente pode trocar algumas figurinhas juntos, não é? É muito interessante que nós tenhamos esse discernimento para a gente conseguir fazer um trabalho legal, né? Para quem está com a gente, para quem consegue. Eu não estou localizando você, Larson. Se você me pedir novamente, aí a gente entra, tá? E aí então a gente vê que precisamos sim desenvolver essas competências que são muito relevantes, que são as competências do saber ser, do sentir, é da esfera mais da emoção, tá? Ninguém pode achar que quando você vai trabalhar, você agora é uma pessoa extremamente robotizada. Você não tem emoção, você não pode expressar uma emoção de jeito algum. Você tem que ir ao trabalho, deve ir ao trabalho sendo você mesma, né? Não querer agradar os outros no primeiro momento, na entrevista, e com o passar dos dias você realmente revela a sua personalidade e a empresa pensa, caramba, queimamos um cartucho. Essa pessoa não está contribuindo em muito lá no tocante ao que ela supostamente iria fazer na entrevista inicial. Então, assim, vamos tentar ter esse cuidado, vamos tentar administrar e otimizar as nossas competências emocionais, que é o sentir, que é o se relacionar, que é o desenvolver, que é o estar com o outro e passar essa energia do prazer, do bem-estar, tá?
A gente fica, teoricamente, até então, quase 8 horas por dia no ambiente corporativo. Se você chega no trabalho e você não está à vontade, se você também não permite, não contribui para que os demais se sintam bem ao seu lado, se o clima é sempre o clima de um terreno minado e a qualquer momento vai explodir alguma coisa, a gente não está conseguindo desenvolver a nossa inteligência emocional. A gente começa a até inspirar no outro que está com a gente, nos avaliando, que somos pessoas de difícil relacionamento. E isso acontece muito, muito. Então a gente está vendo que é necessário, é preciso o autoconhecimento. Conhece a ti mesmo. Nossa, que frase tão antiga e que frase tão atual. Conhece a ti mesmo, né? Como é que você funciona? Como é que você se conecta com você e com os demais? Dentro do universo da inteligência emocional, uma inteligência prioritária, primordial, é a inteligência intrapessoal. É você com você mesmo. É você e suas emoções, é você e sua forma de compreender o seu mundo, é você e os seus valores, é você e suas competências todas que podem contribuir para o bem-estar corporativo. E aí nem sempre as coisas funcionam bem, tá? A gente sabe que muitos profissionais adquirem doenças oriundas do trabalho, as chamadas doenças ocupacionais. Mas também sabemos que muitos profissionais não estão prontos psicologicamente para evoluir, para desenvolver suas competências, tanto no mundo pessoal quanto no mundo laboral. E a gente tem aqui que ver se o nosso modelo mental ele está podendo contribuir para essa forma de trabalho que o mercado nos convida, né? É a palavrinha muito usada agora, é o mindset. Nosso mindset, né? Como é que funciona o nosso modelo mental? Porque se eu cristalizo o meu modelo mental, eu nasci assim, eu cresci assim, vou ser sempre assim, vou viver assim. Gabriela, se o meu modelo mental é Gabriela, eu não me permito mudanças, claro que eu não vou contribuir sobremaneira, nem no mundo do trabalho, nem no meu mundo pessoal, porque eu não estou me permitindo a ter uma outra compreensão, a trabalhar minhas questões maiores, entendeu? A fazer um mergulho em mim. Nem tudo é como eu quero que seja. Como é que eu trabalho os conceitos formados, os conceitos prontos? E como é que eu construo meus conceitos para que a gente possa, de fato, criar um clima organizacional de pertinência, um clima organizacional do afeto, que a gente consiga se sentir bem domingo à noite, sabendo que amanhã, segunda-feira, teremos esse momento presencial ou esse momento online com os demais colegas de trabalho. E muitas vezes as questões estão na empresa, que é uma empresa pesada no tocante a valores, no tocante à hierarquia, no tocante a filosofia corporativa. A empresa é muito tóxica, pode até ser, mas muitas vezes também a gente está numa situação de que a nevralgia, os pontos nevrálgicos não estão na empresa, estão em mim. E eu não consigo enxergar isso porque é muito fácil enxergar toda a dificuldade que eu tenho em mim e jogar para o outro, né? Aquela história, você consegue enxergar um cisquinho no olho de alguém bem longe de você, mas não consegue enxergar um tijolo ou 2 tijolos no próprio olho. Então, quando essa coisa da inteligência emocional, interpessoal, intrapessoal não é bem desenvolvida, vamos para o trabalho como quem vai para uma guerra. A gente vai todo armado, todo assustado, achando sempre que o outro vai nos agredir ou que seremos assim uma peça para que haja realmente uma situação organizacional mais desgastante, não é? Então vejam só, a questão ela envolve tanto a filosofia da empresa, os valores da empresa, como também as questões intrínsecas de cada um de nós, tá? Eu desenvolvi uma vez na empresa o DHO, que é o Departamento de Desenvolvimento Humano Organizacional, e é uma empresa de ponta que trabalhar lá é geralmente associado a bem-estar, a prazer, a realização, a valorização da pessoa e do seu trabalho. Isso é legal,
Porque a empresa que realmente se diz humanista, ela deve provar que realmente ela está preocupada com a gente. Por exemplo, se a cadeira que você senta é uma cadeira ergonomicamente correta, se você consegue se sentir bem no seu ambiente, se a luminosidade da sua sala também, ela convida ao bem-estar. As empresas que investem no refeitório legal, isso não é custo, isso é um investimento, minha gente. E muitos empresários, quando ouvem essa ideia do RH, não dá para fazer isso, isso vai ser muito dispendioso, vai ser muito caro. Não é caro, é investimento. Profissionais felizes trabalham melhor. Profissionais felizes adoecem menos. E profissionais felizes realmente vestem a camisa da empresa. E a gente vê que agora, nessa confusão toda, algumas empresas, logicamente, sob esse estresse intermitente, elas não estão tendo esse cuidado, não é? de valorizar e de ver como é que está a satisfação de cada colaborador. É importante que a empresa também pare para avaliar isso. Como é que está o grau de satisfação, o grau de realização profissional de cada um de nós? Isso é uma tarefa valorosa para a gente conseguir mensurar a satisfação e a insatisfação dos nossos colaboradores, já que cada um é cada um e cada um tem a sua compreensão de mundo, não é? Mas a proposta dessa live é dizer que as pessoas que pensam fora da caixa, as pessoas que têm essa visão mais arrojada, que vão além do que o mestre mandou, as pessoas que se comprometem, que têm essa atenção e essa ideia de que realmente tudo começa também nela ou nele, porque só também valorizar e jogar pedras na empresa, isso não é uma atitude sã. Muita gente trabalha e quando é desligada ou desligado, já entra com processo contra a empresa. Algumas vezes ela tem o que reivindicar, correto, mas algumas vezes não. Entra pelo prazer de gerar essa confusão toda e tentar tirar alguma coisa da empresa. E aí, quando vai buscar o mercado de trabalho, o futuro empregador vai ligar para a empresa anterior para saber como é que era fulano, como é que era fulana nessa empresa. Como é que é trabalhar com ele ou com ela? É uma pessoa de fácil relacionamento, é uma pessoa que consegue agregar aos demais colegas. Geralmente, quando eu trabalho com recrutamento e seleção, ainda mais se forem vagas estratégicas, eu peço a permissão para o candidato para que ele me ceda informações do antigo empregador. E também para que ele ligue para o antigo empregador ou empregadora, para que eu possa passar algumas questões no tocante às competências dele, técnicas e comportamentais, e ele ou ela responda sobre esse candidato. E aí, muitas vezes é que o bicho pega. Porque na entrevista todo mundo está muito solícito, está muito, elegante, tratando bem, mas quando você vai buscar o histórico daquela pessoa, é uma pessoa de difícil relacionamento, é uma pessoa que gera conflitos sistematicamente, E é uma pessoa que pouco contribui para o clima organizacional como um todo. Então, tenhamos esse cuidado, tá certo? Dentro do universo do trabalho, é importante que você construa uma imagem de pessoa que veio aqui para agregar, pessoa que vai buscar soluções, pessoa que vai trazer suas ideias, vai contribuir para desenvolver e para gerar resultados com mais eficácia e com mais eficiência. Não vamos ser mais uma pessoa nevrálgica para inflamar os ânimos dos outros, para sair como vítima. Tem pessoas muito vitimistas, E que às vezes até realmente ela é uma vítima, mas muitas vezes não é a vítima. Então ela vai nessa ideia de que, ó céus, ó dor, conspiraram contra mim, e que não é bem assim. Então a gente tem que tentar trabalhar as nossas questões emocionais. Isso naquele formato que eu sempre me refiro, HAD. Seria hoje, amanhã e depois. O autoconhecimento é uma ferramenta valorosíssima para o mercado de trabalho, porque envolve a compreensão de si, porque você sabe falar sobre o que te faz bem, o que te incomoda, como é que você gerencia uma situação adversa, como é que você traz resultados quando o ambiente está muito tenso, entendeu?
É o equilíbrio emocional à prova. O autoconhecimento você vai realmente mostrar se você se conhece ou não, né? O que é que você pode contribuir, como você vai contribuir, né? Quais aspectos seus que você acha que são muito legais, como diz minha amiga Hilda Teles, que são massa para você e para quem trabalha com você, e quais aspectos comportamentais que você precisa desenvolver com certa urgência, tá? Então vamos trabalhar o conhece-te a ti mesmo, vamos trabalhar essa introspecção, esse mergulho na gente, para que a gente entenda que é necessário sim mantermos a homeostase, que é uma nomenclatura que vem da ciência e da biologia. Mantermos o equilíbrio, tanto físico, orgânico, visceral, como o equilíbrio emocional e psíquico, tá? Vamos trabalhar para que a nossa presença cause contentamento nas pessoas que estão com a gente. Não medo. Muitas pessoas trabalham com o superior imediato que elas sentem medo desse superior, mas na frente dele ou dela, ela acha que tá tudo bem, tá? E que ela obedece ao comando, mas não porque ela aderiu à ideia e trouxe para si. Ela obedece o comando porque ela tem medo de que, se ela se pronunciar, se ela falar as questões que ela acha interessante, possa ser que seja avaliada de forma negativa. Quando o ambiente corporativo ele é saudável, quando as pessoas têm esse autoconhecimento legal, elas sabem quem são, elas sabem discernir as coisas, né, para contribuir para a eficácia e para melhores resultados, e também para montar uma equipe de alta performance, né, a EAP, aí tudo funciona melhor. Tudo funciona melhor. A Google, a empresa Google, que é uma empresa de ponta, né, na tecnologia, na inovação, ela tem uma unidade em São Paulo que os colaboradores eles podem sair de um piso para o outro piso no escorregador. Eles podem descer ou pela escada convencional ou pelo escorregador. Eles também têm sala de descanso. E aí você vai para a sua sala de descanso e lá você pode cochilar, pode ouvir uma musiquinha de fundo, né? É uma empresa que tem todo o cuidado com o bem-estar no trabalho. Lá na Google é importante também dizer que as pessoas podem trabalhar de bermudas e de tênis, nenhum problema. E muitas vezes os colaboradores é quem define esse horário de trabalho. Se vai ser manhã e tarde, se vai ser tarde e noite, alguns até madrugada. E aí as coisas acontecem bem porque as pessoas também estão sendo contempladas, valorizadas, ouvidas, vistas e reconhecidas. Isso é legal. Aqui em Pernambuco também tem empresas de ponta que elas trabalham muito esse lado do bem-estar corporativo, tá? A gente sabe também que uma boa parte ainda não aderiu a essa ideia. Uma boa parte fala o seguinte: Cérlica, se a pessoa está achando ruim, peça para sair. Tem muitos aí na porta querendo entrar. Isso, né? Se você verificar o grau de turnover nessa empresa, de rodízio, né? De contrata, demite, é uma empresa extremamente adoecida. Então, assim, até que ponto faz bem para você participar de um processo seletivo cuja empresa já é comentada aqui no mercado, que é uma empresa extremamente adoecida, tóxica, que a instância maior não tem essa visão do todo, a instância maior é centralizadora, né? E não tem essa contribuição no afeto para que a gente consiga desenvolver nossas competências lá e nos melhorarmos como pessoas, como profissionais. Então, voltando à questão da inteligência emocional, vamos trabalhar o autoconhecimento. Vamos trabalhar as inteligências todas que compõem a nossa natureza humana. Porque até então, né, até a década de 70, mais ou menos, a inteligência era vista como um quociente intelectual. Seria a capacidade para resolver problemas. Mas a inteligência é muito mais que isso. Não é só o quociente intelectual. E até algumas vezes o QI, né? O que indica a gente aquela vaga. Que ainda existe muito contratação pelo QI, pelo que indica. A inteligência agora também é um mix de situações que o colaborador pode contribuir e vai, assim, contribuir sobremaneira para que a empresa consiga resultados em tempo hábil e para que o clima organizacional seja um clima sempre positivo, assertivo, um clima de bem-estar, onde uns vejam os demais como parceiros,
como pares, de colaboradores diretos, não como uma ameaça, não como alguém que vai tomar o meu espaço. Porque se eu trabalho nesse formato de achar que o outro vai querer o meu espaço, eu não vou conseguir desenvolver bem minhas tarefas e também não vou contribuir para que esse outro consiga desenvolver bem as tarefas dele. Então, uma pessoa que tem uma inteligência emocional elevada, ela também tem a autoconfiança. Ela sabe que as competências que ela tem, que ela pode disponibilizar para a empresa, serão apenas competências para agregar mais valor, mais resultados, mais sinergia para a empresa. Não vai chegar lá para tumultuar o processo todo. Então, o conhece-te a ti mesmo, tá? É também a questão de você rever o seu modelo mental, o seu mindset. Precisamos rever o nosso modelo mental. E se de fato a dificuldade não está em mim. A autoavaliação deve ser um ponto crucial. Como é que eu me percebo? Como é que eu sou avaliado por mim? E como é que eu recebo o feedback do outro quando a minha postura, as minhas colocações, elas não são agregadoras? É se colocar na berlinda, gente. É se colocar na berlinda. Porque muitas vezes a dificuldade pode estar na gente. E a gente joga no gestor, a gente joga no colega, a gente joga no pessoal de base da empresa, mas não consegue assumir. Não, peraí, calma. A dificuldade está em mim. Eu sou uma pessoa, de alguma forma, ainda muito conflituosa. Eu sou uma pessoa que eu não sei ouvir. Eu sou uma pessoa que eu não delego as tarefas, que tem que ser feita por mim, só por mim. Então, baixa a guarda e calça as sandálias da humildade. Porque o mercado quer pessoas humildes, quer pessoas centradas, quer pessoas que tenham inteligência emocional bem desenvolvida e que possam contribuir sim para a empresa no curto tempo, mas sempre gerando resultados positivos, resultados que possam somar. Não aquelas coisas de conflito que você vai alimentando o conflito. Quanto mais se alimenta o conflito, mais ele cresce. O mundo laboral, ele não tem mais espaço para esse tipo de comportamento, tá? Porque se a dificuldade está em mim, eu vou ter que me trabalhar. Eu vou ter que procurar uma ajuda mais apropriada e desenvolver, melhorar os pontos nevrálgicos, né? Nevralgia é dor, os pontos nevrálgicos da minha persona, da minha personalidade. Para aí, então, o meu perfil se tornar convidativo, para aí, então, o mercado de trabalho saber que eu existo e vir me procurar. Eu acompanho alguns executivos de ponta do mercado de trabalho que, pelo menos 3 deles, eles não buscam o mercado. Eu acho interessante. O mercado de trabalho é que vai convocá-los para um novo desafio. Então, eles têm a empregabilidade muito alta, porque eles trabalham tão bem que onde eles estão, os comentários existem, né? As empresas conversam entre si, onde ele está, onde eles estão, eles trabalham com tanta excelência, com tanta vontade, com tanta sinergia, com tanta capacidade técnica e capacidade emocional, capacidade humana, que a empregabilidade dele ou dela fica lá em cima. Então, eles não vão buscar o mercado. O mercado, através dos headhunters, dos caçadores de talentos, é que vão buscar esses profissionais, fisgá-los, porque aí eles têm uma empregabilidade legal, eles construíram uma trajetória de sucesso e muitas vezes eles topam sim um novo desafio porque foram convidados, porque a nova empresa oferece uns benefícios mais atraentes, né? Mais atrativos, e ele vai migrar para essa oportunidade, não porque ele vai querer ficar voando, né? De empresa em empresa, não é isso. É porque ele viu que se ele está sendo convidado, se o convite é o convite tentador, e se ele deixou as portas abertas onde ele está agora, ele ou ela, ele vai migrar para um novo desafio. Isso não é leviandade. Isso é autoconfiança. Isso é empregabilidade assertiva, tá? As coisas acontecem sim. Mas, em contrapartida, há também aqueles que por onde passam geram um moído, né? Uma confusão, geram uma desarmonia corporativa. E aí querem sair como vítimas. E aí? Querem sair como vítimas, e aí processam a empresa, processam o colega, é aquele campo minado. Quando vão buscar uma nova oportunidade, nesse momento que a contratante vai colher referências dele ou dela, tem a surpresa. Olha, fulana saiu daqui porque ela gerou muitos conflitos internos, porque ele não sabe trabalhar em equipe,
porque é uma pessoa egoísta, ele não consegue socializar as informações, ele ou ela é uma pessoa que não consegue realmente discernir e manter o equilíbrio emocional, ele estoura fácil, estoura com muita facilidade. O senhor o contrataria novamente? Não, eu não o contrataria novamente. Não foi uma experiência feliz, porque eles respondem com tranquilidade. Eu tenho aqui um formato de referências profissionais que eu criei, que eu mando para os possíveis referências do candidato, quando ele dá o ok, já conversou com o antigo empregador ou antigo superior, ou par, né? E eu ligo para eles e mando esse questionário. Eles respondem ou pelo WhatsApp ou pelo e-mail, de forma dissertativa ou também digitalizada, e me respondem. Então, isso já é uma ferramenta para o dossiê desse candidato. Então, a gente tem que ver que há empresas difíceis, mas também há profissionais difíceis. Que a gente possa trabalhar essa compreensão do mundo corporativo, mas sempre partindo da primeira premissa, que é você com você mesma. Como é que você lida com essas informações, com esses estímulos externos? Como é que você pode contribuir? Como é que você é um agente agregador de resultados, tá? Então, essa é a reflexão de hoje, já que o processo seletivo foi concluído agora. E o que é melhor, eu liguei para um antigo empregador da pessoa que foi selecionada e o empregador falou o seguinte: olha, essa pessoa saiu porque ela tem muito potencial e nós não podemos mais oferecer além do que ela está no momento desenvolvendo. E ela já tem uma ânsia do conhecimento, uma busca pelo conhecimento, e ela merece sim uma oportunidade mais alavancada, uma oportunidade que possa contemplar o desenvolvimento da sua carreira. Olha que coisa linda, né? Saiu numa boa, porque a pessoa quer desenvolver. Até anos atrás, quem ficava 20 anos numa empresa, naquele mesmo cargo, era aplaudido. Nossa, a pessoa veste a camisa, a pessoa, né, realmente respira a empresa. Hoje, não. Se você passa 7, 8 anos na empresa, na mesma função, nada aconteceu, não teve nenhum upgrade na sua carreira, você está acomodado, acomodada. Então, vamos também ter essa compreensão. A gente está se desenvolvendo, está se descobrindo, está investindo em conhecimento, fazendo uma graduação, fazendo uma pós. Então, a gente está querendo buscar o melhor para a gente, tá? Então, nesse momento, os profissionais bons de mercado, eles podem dar tchau a esse empregador atual, diplomaticamente, deixando a porta aberta, e migrar para um novo desafio, onde seja pedido dele essa coisa da superação, né? De fazer muito mais e de conseguir desenvolver sua carreira. Então, esses profissionais que conseguem ter essa assertividade têm empregabilidade altíssima. Então, só para a gente fechar, não vale só você investir no conhecimento técnico. Você tem uma graduação, tem um pós, tem um MBA, tem um doutorado, mas não investir no conhecimento emocional. Quem é você e como é trabalhar com você. Se coloque na berlinda, né? Avalie assim como é que é trabalhar com você. Pergunte às pessoas, peça um feedback. Como é que é, fulano, trabalhar comigo? O que você acha do meu trabalho, da minha forma, da minha postura? Calçar sandálias da humildade e receber o retorno do mercado. Como é que o mercado avalia você? Como é que o teu colaborador, teu par direto, o teu superior te avalia? E aí sim, se você é uma pessoa humilde, se você consegue reconhecer que as dificuldades estão em você, aí certamente você vai dar esse mergulho interior. Mas se você não aceita críticas, se você é irredutível, se você sabe que você é a Coca-Cola do deserto, e eu nem tomo Coca-Cola, mas muita gente ainda gosta, né? Então, se você é o suprassumo do planeta Terra, você realmente não conseguiu ainda entender que o autoconhecimento é a ferramenta-chave, casado, alinhado com a humildade, com a serenidade, com a capacidade de ouvir, de interagir e com as questões intrínsecas do comportamento humano, tá? A gente trabalha para desenvolver, para contribuir, para otimizar, para criar nossa marca. A gente não trabalha para desagregar, a gente não trabalha para instigar conflitos, a gente não trabalha para contaminar o ambiente, o clima organizacional. Se eu sou essa peça nociva no meu ambiente de trabalho, tem tempo de rever, de pensar, de tentar buscar um novo modelo mental, né, um novo mindset, para que a gente consiga, então,
Entender que a dificuldade pode estar em mim. E isso é valoroso. Isso não é uma pessoa pequena, uma pessoa frágil. Não, uma pessoa que parou para entender que de repente a dificuldade está nela própria e que ela vai trabalhar essas dificuldades, vai se melhorar, vai fazer um trabalho de autoconhecimento, né, de introspecção, para que ela consiga ser mais plena, mais assertiva, mais agradável no convívio interpessoal. Ficou claro o recado? Se vocês quiserem evoluir mais nessa questão, podem me chamar no direct, que a gente está aqui para isso, tá bom? Gratidão, ótimo dia para vocês todos e que possamos refletir, tá? Competências técnicas, ótimo. Só que quem não sabe tecnicamente pode aprender. Mas quem não sabe emocionalmente e comportamentalmente deve parar para descobrir, deve parar para entender essas questões do que o autoconhecimento é uma ferramenta crucial. E o mercado valoriza sobremaneira as pessoas que sabem falar sobre si e que sabem ser o que falam sobre si. Isso é fundamental. Combinado? Carpe diem e à disposição. Cérlica Maia de Farias é o meu Insta. E vamos lá conversar mais coisas no mercado de trabalho, mais coisas sobre as emoções, sobre inteligências múltiplas, porque é isso que o mercado quer da gente, tá? Desenvolver competências, sempre, tá? Técnicas e comportamentais. E um forte abraço, até breve.